Bom, então, iniciando a nossa gravação, para quem vai assistir depois. Então, vou repetir o que eu já falei, tá, gente? Assim, hoje, como eu falei, eu tô bem gripada, né? Tô com um resfriado aí, que já começou na semana passada, mas ontem e hoje foram os dias que eu fiquei mais, né, congestionada aí, então já peço desculpas antecipadamente pela voz e eventuais espirros aí paradas, tá? Mas a gente não poderia começar isso em outro dia. Vocês vão entender por que daqui a alguns slides, né? A gente tem um projeto extremamente audacioso para começar hoje, que é o nosso projeto 100 dias menos 10 quilos, tá? Claro que nem todo mundo precisa perder 10 quilos, aliás, espero que não precisem, mas é um número aí para dar uma ideia das possibilidades que a gente tem de perda de peso aí nesse período, que é o período de final de ano, né? Não sei se vocês sabem, mas existe uma grande sazonalidade para nutricionista. Né, a gente sabe que a partir de setembro, esse calorão que tá essa semana, as pessoas começam a ficar desesperadas em relação ao peso, né? As pessoas começam a tirar aquelas roupas de calor e muitas vezes a roupa não fica boa, começam convites já para piscina, para praia, para festas, para churrascos, e aí começam os convites também para formatura, para casamentos, né? Então, assim, realmente é uma temporada aí forte para nutrição. Então, qual foi a minha ideia? Formalizar isso para vocês, né, para as pessoas que estão no meu grupo, nesse grupo gratuito que eu tenho, né, no grupo de WhatsApp, para que a gente possa fazer um negócio assim possível de ser realizado. Por quê? Muitas vezes o paciente chega lá pelo dia, sei lá, 10 de novembro, desesperado para emagrecer 10 quilos até o Natal. E a gente sabe que, né, tirando algumas estratégias mais hardcore, é muito complicado você emagrecer tanto peso num prazo tão curto, tá? Então, a gente sabe que realmente são 100 dias e é um período muito possível aí da gente conseguir ter um resultado melhor, tá? Bom, então, hoje, dia 13 de setembro de 2023, como você se imagina daqui a 100 dias? Né? Então, com toda a certeza desse mundo, daqui a 100 dias você vai estar com muitos convites, né? Muitos convites aí para festas, para confraternizações, né? Você vai estar de olho em viagem de Natal, de Ano Novo, em festas, né? Então, se a gente puder fazer um exercício de imaginação, a gente imagina que em 100 dias a nossa vida vai estar muito mais minimamente animada, se não dizer cansada, né? Eu acho que o final do ano ele está chegando muito rápido, cada vez mais rápido para a gente. E muitas vezes isso traz um desconforto, um cansaço e uma insatisfação muito mais aí do que uma alegria e, enfim, vontade de decorar a casa e tudo mais. Então, não de forma acidental, mas de forma bem assim estruturada, a gente optou por fazer essa aula hoje porque faltam 100 dias para 22 de dezembro, que geralmente é o último dia útil, né, antes do Natal, e é aquele deadline aí que as pessoas têm para poderem iniciar as suas festividades, as suas férias, né? Então, geralmente nessa semana, mais ou menos nessa data, se encerra o ano da maioria das empresas, né? As empresas entram em férias coletivas, enfim, gente, vocês têm 100 dias para cumprir esse desafio que a gente está propondo hoje, tá? Então, assim, ó, eu coloquei algumas reflexões aqui. Então, assim, quantas vezes você já tentou emagrecer e acabou desistindo, né? Para quem preencheu o nosso questionário, a gente colocou isso. Se você não preencheu o questionário, vá lá no grupo, preencha. É muito importante para mim que esse questionário seja preenchido, até para eu entender as necessidades de vocês. Quais são as principais barreiras ao seu processo de emagrecimento? Então, se você quiser escrever no chat,
né, essa questão das barreiras, pode ficar à vontade, pode colocar aí o que você acha que está atrapalhando, até porque a ideia de fazermos Zoom era a gente ter realmente alguma interatividade, tá? Você espera parceria para fazer dieta e exercício? Parceria de quê? Do marido, do filho, da filha, de uma amiga que quer começar com você, enfim, você tá sempre esperando que alguém vá fazer isso com você? Por que que eu coloco essa pergunta, gente? Porque na verdade isso aparece muito no meu consultório, né? Às vezes vem um casal que de repente o marido só veio para acompanhar ou enfim, para trazer a esposa e muitas vezes a pessoa traz, né, essa necessidade, né? Ah, eu não faço porque ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Eu tenho que fazer dois, três tipos de comida. Isso é uma queixa muito frequente, né, dos pacientes também. Outra coisa que aparece demais no atendimento, a pessoa que tem vergonha de fazer dieta, de parecer diferente. Então, por exemplo, né, assim, quando você convive num contexto social, é praticamente impossível que as pessoas não percebam que você mudou os seus hábitos alimentares. Você pode até tentar disfarçar, mas assim, em algum momento as pessoas vão descobrir que você está fazendo alguma coisa diferente. Por exemplo, você vai recusar sei lá, uma sobremesa, ou de repente você vai levar um refrigerante zero ou uma água com gás, né? A pessoa vai olhar num aniversário que enquanto a pessoa está pegando todos os tipos de salgadinhos, você está recusando dois e pegando um. Isso, gente, suscita uma grande curiosidade nas pessoas, né? Eu acho que não existe, vocês sabem disso muito melhor do que eu, não existe tema mais assim atemporal e constante que dieta, né? Eu acho que assim a única coisa talvez que suplantou a dieta foi a pandemia, né? Você encontrar a pessoa no elevador de máscara, enfim, perguntar se teve Covid, se não teve, mas assim, dieta, gente, desde que eu me conheço por gente, até a minha sobrinha, né, de 9 anos de idade, ela sabe de dieta, de regime. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito. Outra coisa que acontece demais, né? As pessoas acharem que de repente fazer dieta faz você aparecer muito porque você ficou chato de repente, né? E as pessoas que estão de fora, elas têm realmente uma necessidade de ressaltar isso. Porque se você está fazendo dieta e a outra pessoa não está fazendo, ela sempre vai tentar tirar você desse caminho, sempre. Porque quando uma pessoa faz dieta e a outra não faz, a pessoa que não está fazendo se sente diminuída, porque ela não está afim, ela quer mais é comer mesmo, enfim. Então é um pouquinho isso. E a questão do humor, né, gente? Assim, como fica o nosso humor quando a gente precisa restringir comida, né? Eu acho que é uma coisa bem difícil para todo mundo, que quando a gente precisa fazer algum tipo de restrição, é como se o nosso malabarismo, né, as 5, 10 bolinhas, muitas vezes que a gente consegue equilibrar, vem, né, uma hecatombe e desmonta tudo. Então, realmente é complicado, ninguém está falando aqui que não é difícil. E eu queria falar para vocês, gente, antes de qualquer outra coisa, não sei se vocês já escutaram isso, mas se vocês não escutaram, prestem bastante atenção, peguem papel e caneta, tirem foto, né, desses slides, porque eles podem ajudar bastante vocês nisso. Então, assim, quando você começa a se engajar num processo de mudança de estilo de vida, eu não estou falando só de dieta, tá? Eu estou falando, por exemplo, de mudança de qualquer tipo, atividade física, algum tipo de gestão financeira, né? A pessoa está querendo, enfim, diminuir os seus gastos, qualquer coisa, gente, que tem a ver com mudança comportamental. O seu entorno ele passa por 4 fases, tá? Então a primeira fase é a negação. Então, por exemplo, você de repente, sei lá, você levou para o seu trabalho uma marmitinha, vamos dizer assim que você sempre comeu PF, você pedia o PF lá, ou você ia com amigos no McDonald's na hora do trabalho, enfim, né? Então aí de repente amanhã, né, que é o dia que oficialmente começa, né, o nosso programa aqui, você vai levar uma marmitinha com salada, com grelhado. E aí as pessoas no seu entorno, quando você abrir aquela marmitinha,
né? As pessoas vão dar risada, né? Elas vão ficar assim, nossa, meu Deus, vai chover hoje, enfim, né? E as pessoas elas acabam tendo uma ideia de negação, tá? Então, o que que seria essa negação? É justamente assim, diminuir o esforço da pessoa que está fazendo. Então, as pessoas não acreditam no seu engajamento. Ah, isso aí vai hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, isso aí não vai durar tem até sexta-feira. Ha, 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 né? Então, isso, gente, é natural, tá? É uma coisa natural que acontece com as pessoas. Mas digamos que o seu esforço ele durou 10 dias, por exemplo. Aí as pessoas vão começar a manifestar uma certa raiva. Poxa, você não vai mais com a gente? Pô, já faz uma semana que você não vai. Enfim, você serve o bolo, por exemplo, fez aniversário alguém, um aniversário antes do mês, serviu o bolo, você, não, obrigada. E aí as pessoas elas começam a manifestar uma hostilidade em relação a você. Né? Então as pessoas passam a ser agressivas, elas falam que você tá chata, né? Elas agem de forma hostil mesmo, não tem outra maneira de dizer. Daí você se sente mal, porque assim, você não quer causar nenhum tipo de desconforto. Mas é uma fase transitória, porque logo em seguida virá a barganha. Então vamos lá. A barganha, gente, é a fase mais perigosa desse processo, tá? Então, por exemplo, depois da raiva, que a pessoa viu que não funcionou, que você continua levando a sua marmitinha, continua, né? Assim, você levou um bolinho low carb no seu dia de aniversário, e teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Aí a pessoa ela começa a barganhar com você. Como? Ela começa de forma insidiosa a oferecer coisas para você. Então, por exemplo, você chega na sua mesa de trabalho, tem um bombom, o seu marido ele vai na padaria e compra aquele pão recheado com frango com catupiry que você adora, né? Assim, sempre pediram pizza numa pizzaria que você detesta, mas você está fazendo, resolvem perguntar para você que pizza que você gostaria de comer de uma forma muito fofa, assim, muito amorosa. Por quê? Porque no fundo a pessoa quer que você desista, tá? E se você passar por todas essas fases, né? Às vezes demora mais, às vezes demora menos, as pessoas finalmente elas chegam à aceitação e suporte. A má notícia, gente, é que às vezes esse prazo ele pode se estender muito, né? De repente, algumas famílias elas podem fazer todo esse processo em um mês e pode ter gente que vai ficar na raiva e na barganha meses e muitas pessoas que eu atendo, gente, desistem nas fases 2 e 3. Tá? Então, assim, quando a gente está falando de um período de 100 dias, né? Quem me acompanha sabe que eu já fiz o desafio de ovo, de 4 dias, a gente já fez desafios mais curtos, de 15 dias, de 21 dias, só que agora o objetivo é um desafio de 100 dias, né? Então, pode ser que a sua família consiga chegar na fase 4, sei lá, em 3 semanas, ou pode ser que você termine os 100 dias sem apoio nenhum. Então, eu já estou alertando isso porque, gente, a estatística de durabilidade de processo de emagrecimento ela é extremamente desfavorável, né? Se a gente, como nutricionista, tivesse. é, Se a gente não esquecesse disso, todo dia quando a gente acorda de manhã e vai para o consultório, ou quando a gente, né, às 8h05 da noite, resolve dar uma aula dessa, né, que foi montada de uma forma super cuidadosa e tal, a estatística de resultado ela é muito ruim, né? Porque realmente um percentual muito pequeno de pacientes consegue ter um resultado, né, satisfatório, mas a gente tem que acreditar todo dia que aquele paciente que está na nossa frente, ou seja, todas essas 8 pessoas que estão comigo aqui hoje, são essas 8 que vão ter o resultado, tá? Aqui eu coloquei esse Round Six aqui, pessoal, justamente porque é exatamente isso que acontece. Se você assistiu essa série, você lembra muito bem que a cada nova etapa as pessoas caiu um monte de gente, um monte de... E olha, quando eu lembrei desse Round Six, falei, meu Deus, é exatamente isso que acontece numa corrida de emagrecimento. Né? As pessoas elas vão ficando pelo meio do caminho, né? Vão sendo aniquiladas por todas as dificuldades que são
iguais. Então, eu queria saber de vocês, se você vai ser uma das pessoas vitoriosas, né, que estatisticamente vai chegar até, né, a fase final, ou se você vai ser as pessoas que vão desistir nas fases 2 e 3. Isso aqui vocês já devem ter visto muitas vezes, né? Quando a gente se engaja num programa de qualidade de vida, de emagrecimento, de qualquer coisa que envolva mudança comportamental, muitas vezes a gente acha que é uma linha reta, gente, em direção ao sucesso, né? Só que, na verdade, ó, olha, dá uma olhada nessa figurinha. Então, você comeu saudável e depois comeu uma pizza. Aí você comeu saudável, fez atividade física, comeu saudável, aí veio lá, né, outra escorregada. Você começou na musculação e aí chegou a TPM. E por aí vai, gente. É assim que a gente emagrece, né? A gente emagrece de forma muito oscilante, mas no final das contas, se você traçar uma linha entre dois pontos, entre mortos e feridos, a pessoa conseguiu chegar lá. Na verdade, só não consegue quem desiste, tá? Então, eu acho que é uma lição para a gente não esquecer em relação a isso, tá? Espera aí, eu acho que eu saí aqui, gente. Espera um pouquinho. Deixa eu voltar. Voltar para a tela. Então, gente, aqui eu coloquei para vocês uma grande jornada, né? Que é realmente uma jornada onde a gente tem um grande tabuleiro, né? Então, a gente tem o ponto de partida, né? E nesse ponto de partida, toda empolgação, toda aquela alegria, tudo aquilo. Só que a gente sabe que se a gente não encarar o processo de uma forma lúdica, a gente vai acabar ficando, né, pelo meio do caminho. Eu coloquei aqui, ó, então, por exemplo, você tá lá, né, andando e tudo mais, e aí dali a pouco teve um casamento, você comeu um monte de doces, volte 3 casas. Como no meu caso, né, tava indo super bem, pegou uma gripe. Toca ficar parado uma semana que você não vai conseguir emagrecer. Talvez você vai ter que tomar um corticoide. Enfim, para continuar trabalhando. Ah, dieta e academia, ok, avance 2 casas. Então, assim, é um grande jogo, gente. E eu gostaria que vocês soubessem que isso é para mim também. Né? Agora, imagina a minha situação, né? A primeira dieta que eu fiz, eu tinha 13 anos, já contei essa história 1000 vezes para vocês. Hoje eu tenho 48 anos, né? Faz 35 anos que eu faço dieta, né? Já passei por todos os tipos de estratégias, só que tem uma questão: se vocês não quiserem emagrecer, ok, vocês podem ficar insatisfeitos e doentes. Agora, no meu caso, se o meu peso subir muito, eu não posso nem trabalhar, né? Então, assim, eu não tenho opção de não fazer uma estratégia alimentar, né? Então, a única opção que eu tenho é voltar 3 casas e voltar para o tabuleiro, de voltar para o jogo, tá? Então, assim também, o que importa é o que a gente faz na maior parte do tempo. Lembrando que é absolutamente impossível fazer 100% certo o tempo todo, é absolutamente impossível, tá? Esse ciclo vicioso das dietas, acredito que a maioria de vocês conheça, né? Então, assim, a restrição alimentar, ela gera frustração e tristeza. Por quê? Muitas vezes o nosso prazer, ele está totalmente vinculado àquilo que a gente come e bebe, né? Então, assim, no tipo de vida que a gente leva hoje, né? Assim, só para vocês terem uma ideia, olha, eu me matriculei numa escola de dança há umas 3 semanas na expectativa que eu fosse conseguir ir todas as terças e quintas. Na semana, fui uma semana, fui uma semana, fiz a aula grátis, fui na outra semana, fiz uma aula normal. Fui numa outra semana, fui em outra aula. Ok. Na quarta aula, eu machuquei meu pé e depois
Não, na quarta aula eu machuquei o pescoço, depois eu machuquei o pé e depois eu fiquei com gripe. Amanhã eu vou de qualquer jeito, com gripe ou sem gripe, vou na aula, tá? Então, assim, infelizmente, a gente deposita todo o nosso prazer muitas vezes na comida. Então, se você tira uma coisa prazerosa, né? Então, muitas vezes, assim, sei lá, vai, o seu prazer é ir num restaurante, assistir Netflix, comendo alguma coisa, etc e tal. Então, a gente se frustra mesmo, não tem como, né? Isso aumenta a nossa compulsão, o nosso desejo de alimento proibido, né? Aí, lógico que a gente perde o controle, a gente exagera, isso gera uma grande culpa, aumenta a nossa insatisfação corporal, porque mesmo que a gente não engorde, a gente fica inchada, a gente se olha no espelho, parece que a barriga está maior, e isso perpetua o ciclo, né? Então, restrições excessivas, sem nenhum tipo de orientação, né, e de forma exacerbada, fazem realmente esse ciclo, e isso só vai aumentando o peso, né? Eu falo que a única coisa que aumenta que a ladeira acima é o peso, tá? Então, assim, muitas vezes quando a gente tenta emagrecer, a gente foca só na comida, na dieta, ou muitas vezes no exercício. Vai, tudo bem, dieta e exercício. Só que a gente esquece, por exemplo, que outros pilares são muito importantes, como a questão do sono, né? Então, uma pessoa que dorme mal, uma única noite mal dormida, ela gera um status de resistência à insulina com aumento de cortisol, que faz a pessoa engordar mesmo sem comer nada, tá? Aquela coisa, ah, eu engordo com água. Pois é, provavelmente porque você está dormindo mal. Outra coisa que é um pilar que engorda sem comer é estresse, né? Então, quando você está estressado, você aumenta a sua resistência à insulina, você aumenta o seu cortisol, você dificulta toda a questão de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina, de ocitocina, né? Então, você acaba precisando aumentar a comida, porque o estresse, gente, ele faz o nosso sistema captar, né? Os nossos neurônios, as nossas sinapses, elas acabam tendo uma necessidade muito maior de neurotransmissores. Por quê? Como você está num estado de inflamação e de oxidação, você acaba precisando de mais neurotransmissores na sinapse. E isso foi explicado pelo meu psiquiatra, tá? Então, estresse engorda sim. E a questão de relacionamentos, né? A gente poderia colocar muito mais questões financeiras, enfim, né? Então, o que você poderia pensar, né? Assim, o que você consegue fazer primeiro e por mais tempo? Por exemplo, você consegue, de repente, melhorar a sua alimentação? Você consegue tentar fazer uma higiene do sono? Eu vou falar isso aqui no final. O que é mais difícil de fazer, né? Você acha que é alimentação, é começar uma atividade física, é fazer uma terapia? De repente você está com muito problema familiar no trabalho. Você quer emagrecer, gente, mas não cabe fazer dieta, porque você já está com tanto problema que não adianta, né? Então, o que é mais difícil para você, né? Até tem aqui cessação de tabagismo, mas não é só tabagismo, né? São de outros comportamentos aditivos, de ficar horas no celular, né? Não se engajar numa atividade prazerosa, tudo isso envolve, né? E você entende que essas atividades demandam tempo e organização? Por exemplo, né? Assim, várias pessoas perguntaram para mim: essa aula vai ficar gravada? Essa aula vai ficar gravada? Pois é, muitas vezes, claro, tem gente que trabalha à noite, ok. Mas não sei se vocês sabem, mas um dos indicadores de maior insucesso em dieta é a pessoa não conseguir vir na consulta de nutrição em horário comercial. Vocês sabiam disso? Quando a pessoa começa a ficar pedindo muito horário para passar em horários estranhos, o que que acontece? Provavelmente a pessoa não vai ter tempo nem, por exemplo, de ir no supermercado comprar legumes e verduras. Por quê? Porque ela está com a rotina toda tomada. Então, quando a pessoa começa a pedir muito atendimento em horário estranho, primeiro horário da manhã, último, pode ter certeza que ela não vai conseguir, gente. Eu posso me esforçar e atender a pessoa às 5 horas da manhã, que eu sou capaz de fazer isso. Só que a pessoa não vai ter resultado. Por quê? Porque não tem espaço na vida dela. Então, muitas vezes, a primeira coisa que a pessoa precisa realmente é encontrar espaço na vida para encaixar uma dieta.
tá? Vamos falar um pouquinho de alimentação. Então, é o que eu falei, planejamento, inclusive financeiro e de tempo, né? Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa ela nem sabe quanto que ela gasta com comida. Ela fala que pão low carb é caro, só que de repente, sei lá, ela come no McDonald's 3 vezes por semana e pede um número um que dá R$ 50, ainda toma um sorvete, dá R$ 55 lá. Então ela nem colocou na ponta do lápis, né? Assim, o que ela precisaria demandar, né, financeiramente para de repente comprar marmita, né? Então eu sempre falo isso, por exemplo, um dos fornecedores de marmitas que eu indico, gente, a marmita é R$ 19, tá? Então não dá para você falar, por exemplo, onde você consegue comer hoje com R$ 19? Só se você pedir uma coxinha ou comer uma clube social, tá? Então, se você pegar, por exemplo, um final de semana, né, e avaliar quanto de dinheiro você está gastando com comida, né? De repente, sei lá, você vai deixar de comprar uma caixa de sucrilhos e uma caixa de bis, de repente você vai deixar de comprar, enfim, sei lá, um doce de final de semana, uma pizza, não sei, mas você consegue se organizar, né? Outra coisa muito importante é respeitar os seus limites. Então, de repente, assim, por exemplo, hoje eu fiz vários atendimentos, né, assim, bem diferentes entre si, né? Então, por exemplo, uma das pacientes me falou que, por exemplo, ela não abriria a mão do leite, que ela ama leite. Eu não tenho motivo para cortar leite de uma paciente, por exemplo, que não tem sintoma digestivo, né, em relação à lactose e não fez um teste de sensibilidade alimentar, o leite fica, tá? Então, muitas vezes o paciente, ele não se sente à vontade para dizer aquilo que é inegociável para ele, tá? Então, por exemplo, eu não consigo tomar o cafezinho sem açúcar. Tá, mas de repente você pode tentar usar o açúcar de coco, por exemplo, né? Então, se você não deixa os seus limites claros, muitas vezes você nem conhece esses limites, fica impossível. Outra coisa é o tudo ou nada, tá? Então, ou eu vou me engajar 100% ou eu não vou fazer nada. Gente, entre tudo e nada tem um espaço enorme, né? E muita gente que está aqui nessa live sabe do que eu estou falando, né? Porque muitas vezes o básico bem feito minimamente ele impede um ganho de peso num final de ano e você vai pelo menos terminar o ano do jeito que você tá agora. Por quê? Quando começa essa temporada de festa, gente, é muito fácil você engordar 5 quilos em 3 meses. É muito fácil, né? Porque você sai daquele equilíbrio onde você estava, você entra naquele ciclo de restrição compulsão que eu falei, ou seja, você vai escalonando para cima. Então, às vezes, é melhor, olha, Renata, eu vou continuar, né, eu vou fazer o desafio com vocês, mas assim, o meu objetivo é manter o peso, ok, né? Assim, é realmente descartar o tudo ou nada. E essa questão, assim, de tentar encarar uma realidade em relação à desculpa e aceitação das suas possibilidades. Né? Claro, gente, que numa consulta presencial individual, eu nem tenho tempo para abordar esse tipo de coisa que eu estou abordando com vocês. Né? Não dá, não tem como, e também não é uma coisa empática, tá? Você falar numa primeira consulta para o paciente que ele está dando desculpa, né? Você já vem num processo, né? Se você está aqui hoje às 20 horas e 20 minutos, né, numa live, com esse calorão que está aqui, né? É porque você já veio num processo. Então, assim, é muito importante que quando você pretende se engajar num processo de mudança de comportamento, você chame a sua família e os seus amigos mais próximos e informe. Você fale com a sua sogra sobre isso, com o seu filho, né, com o seu marido. Não adianta, gente, como eu falei no primeiro slide, tentar fazer com que as pessoas não percebam por vergonha, porque não vai dar certo, né? Então, quanto mais você puder ter minimamente uma rede de apoio, é melhor. Eu não estou falando que você tem que esperar apoio, mas muitas vezes uma rede de apoio pode te ajudar, tá? Então, esse gráfico, quem passa comigo em consulta individual sabe que assim, que é o gráfico que eu mostro para todo mundo, tá? Que são as 3 fases da perda de peso. Então, nós temos primeiro uma fase de choque,
uma fase de adaptação e uma fase de resistência ou platô, tá? Então, nessa fase aqui, pessoal, a fase de choque, ela dura em torno de 4 semanas, tá? Então, por exemplo, se você já tá, como tem pessoas que estão aqui, né, que eu não vou citar nomes, mas poderia citar tranquilamente, que já perderam bastante peso ou que já se engajaram. Deixa eu fechar o microfone da Tereza aqui. Pronto. Então, assim, pessoas que já se engajaram, né, num processo de perda de peso, gente, infelizmente a notícia é péssima, mas infelizmente essas pessoas elas não vão ter uma fase de choque se elas se engajarem numa metodologia normal, tá? Que seria uma dieta hipocalórica ou uma low carb normal. Mas vamos dizer assim que tenham pessoas aqui que realmente estão começando agora, tá? Então, essa fase de choque, que é a fase que o seu corpo ele está totalmente livre de controle de calorias ou de macronutriente, né? Você está comendo normal. É uma fase onde você tem uma perda de peso mais rápida, que dura até 4 semanas. Se você está voltando agora, pode ser que você tenha uma fase de choque de 2 semanas e já entre numa desaceleração. Se você já vem de uma dieta, infelizmente você vai começar no platô direto, mas tem jeito da gente resolver isso, tá, pessoal? Só que é um jeito hardcore. Tá? Então aí a gente pode falar de outras estratégias, enfim. Mas vamos dizer que é o normal, tá? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, gente, assim, a gente tem que tentar perder peso o mais rápido possível. Por quê? Porque você tem que aproveitar duas coisas, a vantagem metabólica e a empolgação, tá? Então, assim, sabe aquele foguete que você vê na televisão, né, do Elon Musk, que ele vai subir, ele vai queimar um monte de combustível para tentar impulsionar, ganhar impulso para cima, tá? Então, o que que acontece? Né? Então a gente tem aí um momento onde não adianta você querer perder peso devagar, pessoal. Você tem que perder peso rápido. Por quê? Justamente porque quanto mais você empurrar essa curva para baixo, mais você vai conseguir chegar no peso que você quer antes de chegar no platô, tá? Porque é natural, você vai arrefecendo aquela empolgação e aparece um convite, aparece uma festa, você fica na TPM, você fica doente, enfim, você começa a ter. Lembra aquelas Olimpíadas do Faustão, que a pessoa começava correndo e tal, aí vem um boneco e vem não sei o que que bate, outra pessoa tenta se. E é por aí, é isso mesmo, tá? Outra fase de adaptação. Então, o que que é importante aí? É realmente você ser resiliente, tá? Então, é muito importante você ser realmente resiliente aí nesse processo. Por quê? Porque a gente vai dando uma desacelerada e você vai tendo um monte de coisa, a sua vida social, por exemplo, ó, agora começou o feriado agora de 7 de setembro. Vai ter um monte de feriado daqui para o final do ano. Vai ter o feriado de 12 de outubro, vai ter 15 de novembro, vai ter 20 de novembro. Aí começa a temporada de confraternizações. Então, se você está querendo se engajar 100 dias num processo, você vai precisar começar a levar em consideração, gente, coisas que são diferentes do peso. Por exemplo, 492-913. Pessoal, eu tenho que fechar o microfone aqui, ó. Então, assim, não se pesar com tanta frequência. Por quê? Porque não adianta. Porque no começo você vai perder água. 2 quilos da sua perda de peso é água. Então, na fase de adaptação, quando você desacelera, você vai precisar fazer uma listinha de papel, um caderninho do que está melhor. Então, por exemplo, você dormiu melhor, você está com mais pique para fazer atividade física, que nem hoje eu escutei do meu marido, que está engajado também no processo aqui, que a azia foi embora. Ele está fazendo a dieta há 3 dias, não tem mais azia. Então, assim, você precisa ter uma resiliência
para valorizar coisas que não têm a ver só com peso de balança, porque senão você vai desistir. E finalmente a fase de platô ou resistência, que é a partir de 8 a 10 semanas, que vai coincidir aí, né? A gente tem, na verdade, é exatamente o que vai acontecer com a gente aqui nos nossos 100 dias, é que você tem que entender que o normal é ter uma desaceleração, gente, porque se a gente perder esse peso em queda livre, isso indicaria uma inadequação do seu corpo. Então, o que você tem que começar a ver? As roupas caindo melhor, né? Então, de repente, assim, aquela famosa calça medida que já nem dá para apertar mais, que você vai ter que doar, né? É, a questão da atividade física. Então, tudo isso, pessoal, tá? Então, o que que você pode fazer? É muito importante que você tire medidas, tá? Então, por onde começar? Você vai começar tirando medida do seu corpo, tá? Então, você vai pegar aqui, ó. Então, depois a gente compartilha com vocês essa apresentação, tá lá no grupo, mas assim, pegar a fita métrica, né? Deixa eu ver se eu tô com uma fitinha métrica aqui. Acho que não. Não, não deu, não. Você vai pegar uma fita métrica e você vai passar a fitinha, anotar bonitinho, né? Claro, não precisa comprimento de manga, tal, mas assim, pelo menos as medidas básicas de pescoço, busto, cintura, quadril, coxa e braço, tá? Eu achei muito legal esse site aqui, gente, que ele ensina como tirar foto do seu corpo, tá bom? Então, por exemplo, o ideal é você tirar desse jeitinho que tá aqui, com uma roupinha, gente, de ginástica. Não adianta você tirar foto com calça te apertando e camiseta, tá? Então tem que ser ou de biquíni, ou com uma roupinha de ginástica com short e top, sem encolher a barriga, numa posição adequada, tá? Sem colocar a barriga para fora, mas assim, sem medo de ser feliz. E ir tirando as medidas também. Isso é muito mais válido, gente, do que peso de balança, tá? Agora no consultório, a gente tem um equipamento novo de bioimpedância, tá? Esse equipamento é um equipamento que ele dá um laudo super completo, né? A gente vai ter conteúdo para vocês no grupo sobre bioimpedância. Eu até estou vendo com a doutora Cristina Fará para a gente fazer esse conteúdo com ela, tá? E esse exame, ele requer um preparo, gente, porque como é um exame muito acurado e muito preciso, não é igual o que eu fazia antes, que era só para dar uma ideia para vocês. Esse teste ele exige preparo, é um teste que o convênio cobre, tá? Então, mesmo se a pessoa, enfim, não quiser se engajar no processo, mas queira fazer, né, é um valor bem acessível que os convênios cobrem lá no consultório. E aí, gente, eu queria desafiar vocês em relação àquilo que você já sabe sobre alimentação saudável. Eu garanto que todo mundo que está aqui nessa aula e que já sabe como se alimentar corretamente, se colocar em prática o que já sabe, o que já aprendeu, só o que a gente fez, gente, de jornada, vídeo no YouTube, a maioria de vocês já foi meu paciente. Se você fizer isso, você vai emagrecer 10 quilos em 100 dias. Eu aposto com vocês. Então, só para lembrar, comida de verdade, feira, sacolão e açougue, para de ir no hipermercado, no atacadão, começa aí só na feira, sacolão e açougue para você ver se você não vai ter muito mais motivação para comprar coisas saudáveis. Então, vamos retirar ultraprocessados de uma forma, gente, clara e transparente, né? Vamos tirar o açúcar. Ah, não, mas o cafezinho no meu trabalho já é adoçado. Nossa, mas eu fiz miojo para o meu filho. Ah, eu comi uma pizza que tinha lá sei lá, uma pizza da Sadia. Eu comprei nuggets, fiz para o meu filho, eu comi. Tire ultraprocessado, gente. Eu desafio vocês. Perde peso. Começa a comer devagar, tentando demorar 20 minutos. Tira o celular da mesa. Para de comer na frente da televisão, sem celular.
Tenta colocar salada, verduras e legumes em todas as refeições, almoço e jantar de todos os dias, inclusive final de semana. Tenta comer 1,3 a 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso. Se você tem dúvida, tem no nosso canal do YouTube, a gente vai postar conteúdo de meta proteica. Tentar repetir, evitar repetir o prato, né? Então você pega um pouco mais. Se você fizer isso, eu duvido que você emagreça, porque isso é o que funciona, é o básico bem feito, tá? Outra coisa, diário alimentar e diário fotográfico. Quando você começa a anotar, isso é comprovado cientificamente. Quando você anota o que você está comendo e faz um registro disso, seja num aplicativo como o Fat Secret ou MyFitnessPal, seja tirando foto de absolutamente tudo que você comer, tá, gente? Quando eu falo absolutamente tudo, é o chiclete que a pessoa deu, é o bombom na mesa de trabalho, é o copo de refrigerante, é o rolinho de presunto e queijo, é absolutamente tudo. Você passa a comer menos, tá? É normal. Praticar pelo menos 150 minutos de atividades físicas por semana, de preferência todos os dias, né? Assim, tentar fazer atividades do dia a dia, por exemplo, subir o lance de escada, é, parar um ponto antes, né? Deixar o carro em casa, ir de metrô, levar o cachorro para passear em vez de ir uma vez e duas vezes. Tudo isso, gente, aumenta, né? Usar um relógio que faça uma contagem dos passos, dar 10.000 passos por dia. Você começa a fazer isso, muda tudo, tá? Higiene do sono, gente. Então, o que é higiene do sono? É você deixar de atrapalhar aquilo que cria, né, a vontade de você dormir. Então, assim, eu durmo mal, mas eu fico com televisão acesa, né, ligada no quarto. Eu fico com o celular na cara, luz azul. Eu como muito tarde. Eu durmo durante, porque eu não durmo durante a noite, eu vou dormir durante o dia. Se vocês lerem, gente, todo esse material de higiene do sono, vocês vão perceber que ainda tem muita coisa para fazer antes de tomar o Zolpidem, eu garanto para vocês. Mas eu tô aqui colocando para vocês a receitinha do meu chá indutor de sono, tá? Ele ajuda demais. Eu já contei essa historinha para vocês. Quando eu não tenho insônia, tá? Então, para mim foi uma coisa extremamente intensa isso, né? Então, por exemplo, é, eu fiz o chá para postar e aí eu tomei 7:30 da noite, deu 9 horas, eu não conseguia ficar com o olho aberto, de tanto que esse chá é relaxante. Só que não adianta você criar, né, mecanismos, tomar melatonina, que é muito legal também, triptofano, né? Se você come um boi antes de dormir, né, tá com refluxo, enfim, tem N coisas que é possível fazer, né? Então, é, meditação, escutar uma música relaxante, fazer uma meditação guiada, tá? Tudo isso ajuda demais. Então, assim, gente, como vai funcionar o nosso projeto Verão 10 quilos em 15 dias, em 100 dias? Nós vamos ter dois blocos, tá? Então, nós vamos ter conteúdo aberto no grupo, que eu vou postar no grupo. Então, a partir de hoje, não vai mudar mais o tema, né, do nosso grupo de WhatsApp. Vai ser os 100 dias, 10 quilos, 100 dias. Vai ser o projeto verão até o final do ano, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer interação diária no grupo, tá bom? Então, postagem de pratos, prática de atividade física e dicas em geral, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um checklist de participação. Sério, tá, gente? Sério. Então, por exemplo, todo mundo que for participar vai colocar o nome numa lista, né, que eu vou fazer. E aí eu vou fazer uma lista de chamada, tá? Do grupo. Então, eu vou olhar todos os dias quem interagiu no grupo e eu vou marcar no final, tá? Então, por quê? Porque no final a gente vai ter um prêmio surpresa no dia 22/12/2023 com a live do grande vencedor do nosso desafio, que não vai ter nada a ver com peso, tá? Vai ter a ver com interatividade, tá? Então, assim,
Eu vou anotar todos os dias quem participou e nós vamos ver a pessoa que mais participou e essa pessoa vai contar a sua história de sucesso numa live para todo mundo, tá? Então, nesse grupo gratuito, nós vamos ter as aulas quinzenais no YouTube, às quartas-feiras, às 19h45. Não serão todas aulas ao vivo, tá, gente? Por motivos óbvios, né? Porque, assim, eu tenho atendimentos, muitas vezes o atendimento que eu faço de quarta-feira é na Vila Leopoldina, eu não chego a tempo, é muito longe aqui da minha base, mas vocês vão ter quinzenalmente uma aula que eu vou disponibilizar, seja uma aula minha ou de algum parceiro nosso, tá? Já saí convidando várias pessoas para fazer pílulas de motivação, então vão gravar videozinhos para vocês e eu vou colocar no grupo. Sugestões de atividades comportamentais, vídeos, artigos, leituras que eu vou postar diariamente. Sorteios, então quem não está com o nome na listinha do sorteio, eu vou colocar a lista de participação e a lista do sorteio com o e-mail, porque o sorteio é por e-mail, tá bom? E o prêmio surpresa no final do desafio, que não necessariamente vai ter a ver a conseguir perder 10 quilos em 100 dias, né? Vai ser muito mais em relação à participação, engajamento e interação. Então, isso, gente, a partir de amanhã já vai começar a rolar no grupo, tá? Então, lembrando para vocês, pessoal, isso vai demandar um esforço inacreditável para mim. Vocês podem não acreditar, né? Para quem sabe do meu trabalho, eu trabalho em 4 lugares, presencial, fora os online, né? Fora toda a minha parte de redes sociais, tudo que vocês sabem que eu faço, os programas de TV, o podcast agora que tem Mulheres de Alma. Então, assim, isso que eu tô fazendo, gente, de verdade, é um presente que eu tô dando para vocês, porque eu acredito no potencial de vocês. Então, eu espero que efetivamente vocês se engajem nesse processo, tá? E nós vamos ter um conteúdo exclusivo fechado, tá? Então, esse conteúdo exclusivo, ele vai contemplar o quê? 5 consultas de nutrição no formato presencial ou online, para quem for de fora de São Paulo. 3 mentorias ao vivo fechadas no Zoom, com câmera aberta para a gente fazer a nossa interação, tá? 2 bioimpedâncias em body, que essa bioimpedância, gente, no consultório ela tem um custo de R$ 130, tá? Ela vai estar incluída no nosso pacote. Desconto especial em tratamentos estéticos na clínica Débora Montini, que a Débora já falou pra gente que ela vai oferecer isso. E olha só que top! Sorteio de um acesso ao curso de emagrecimento DR Low Carb, que é meu e da Débora Pereira, tá? E o encerramento presencial com os participantes em algum lugar que a gente vai decidir, ou um restaurante, ou a gente vai fazer lá na Três Irmãs, no espaço de eventos da Três Irmãs, tudo com comidinhas low carb, amigo secreto, o que vocês quiserem, tá? Valor disso, gente, R$ 999 à vista ou 3 vezes de 399. Mais barato que isso, gente, impossível, tá? Porque assim, para vocês terem uma ideia, a minha consulta individual do consultório é R$ 300, vezes 5, façam a conta, R$ 1.500, mais 260 da bioimpedância, ou seja, praticamente metade do preço, só que com toda a interação do grupo, né, que a gente vai dar. Então, assim, eu queria deixar essa oferta para vocês. Renata, não quero participar só do gratuito, sem problema nenhum. A única coisa, gente, é que no grupo gratuito não vai ter postagem nem de cardápio, nem de orientação nutricional e nem de suplementação, por uma questão óbvia, gente. Não tem como, por exemplo, como eu mostrei lá para vocês. Se a pessoa ela está na fase de platô, não adianta eu passar um cardápio para ela de forma geral. Muito provavelmente ela vai ter que usar ou um VLCD, ou ela vai ter que se engajar. Ó, eu vou abrir aqui, depois eu vou liberar o acesso para a Débora falar também um pouquinho, tá bom? E só para terminar, antes de abrir para interação, gente, que nós temos alguns minutinhos, para abrir oficialmente o nosso desafio de 100 dias, eu e as 3 Déboras, Débora Montini, Débora Pereira e Débora Duarte, que são as minhas 3 Déboras,
Então, lembrando, Débora Montini, da Clínica Débora Montini, Débora Pereira, que é, né, a nossa Débora do livro, nutricionista, e Débora Duarte, a minha irmã, podcast Mulheres de Alma. A gente se juntou, e fez um super evento presencial para vocês, que eu tenho um prazer imenso de divulgar, né, oficialmente, que é o nosso piquenique saudável no Serete, tá? Dia 23/9, sábado, das 11 às 14 horas, no Serete. Vai ser, gente, uma festa. Vai ser demais. Vai ser um dia extremamente especial. Vai ter a abertura oficial do nosso desafio de 100 dias. Então, olha o que a gente já conseguiu para vocês. Atividade, ó, a Débora já está aí. Vamos ver quem mais está aqui no. É que eu já vou dar o acesso depois para a Débora falar aqui com a gente. Então, olha, pessoal, o que vai ter nesse evento? Vamos ver se a Débora Montini vai conseguir participar presencialmente, mas assim, ela já está intimada aqui. Então, degustação de comidinhas low carb oferecidos pelos nossos parceiros. E, ó, a Dé já tá aí, ó, já tá aí na tela. Daqui a pouco eu vou dar a voz para você aí, Dé, pra você falar. Então, degustação de produtos low carb, vários parceiros nossos já confirmaram. Recording in progress. Vários parceiros nossos já confirmaram presença, tá? Roda de conversa do podcast Mulheres de Alma, a gente vai falar um pouquinho, né, dar voz para vocês aí do nosso podcast, tá? Momento de autocuidado com óleos essenciais da doTERRA, que vai ser ministrado pela Nutri Débora Pereira, ela tá fazendo um trabalho incrível com óleos essenciais, vai ter um momento super especial de autocuidado. Atividade física com uma personal ou um personal que a gente já está fechando. Vários sorteios, a gente vai ter vários sorteios que a gente já fechou aqui com os parceiros. Claro que vai ter um momento solidário também, a gente vai fazer a arrecadação de alimentos não perecíveis, a gente vai tentar dividir esses alimentos, né, de acordo com o número, provavelmente para duas instituições, tá? Que é a Ação contra a Fome e a Casa Ninho, onde a Débora atua, mas se a gente conseguir mais, a gente também vai dar para o Bênção de Paz. É que realmente o Benção ganhou muitos alimentos agora no evento recente, então a gente vai tentar dar para o Casaninho e também para o Ação contra a Fome, tá? E uma caminhada linda de encerramento que a gente vai fazer ao longo do parque, com uma surpresa muitíssimo especial no final. Não vou dar spoiler, mas vai ser um momento super emocionante que a gente vai fazer. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês. Eu vou sair aqui da apresentação, vou colocar a Débora na tela e queria dizer para vocês que assim, eu estou empolgada, eu vou fazer a dieta junto com vocês, tá? Eu vou fazer de verdade, né, o processo inteiro com vocês, né? Com muita receita, com muita dica, com muita coisa legal para a gente chegar junto aí no final do ano, entrar no biquíni com muita alegria, né? Assim, e principalmente com muita autoestima, que é a coisa mais importante para nós, tá bom? Bom, vou fechar aqui o compartilhamento da tela, vou abrir o microfone da Débora. Pode abrir seu microfone aí, Dé, sua câmera. A Débora, eu? Sim, senhora! Tudo bem, gente? Boa noite. É que são tantas Déboras na sua vida, Sim, né? mas a única que está aqui ao vivo, acho que é você. Quem mais? Tem mais alguma Débora? Tem uma Débora, sim. Quem é a outra Débora que está aí? Escreve aí no chat, por favor. Se é a Débora Pereira. Bom dia para vocês todas. É sempre um prazer estar com você, fazer algum trabalho com você, fazer alguma campanha com você. E eu vim aqui falar oficialmente que nesse projeto do dia 23 eu vou fazer o possível para passar lá, mas nós vamos participar com sorteio de duas massagens e 2 tratamentos de termoterapia lá na clínica.
viu? Ah, gente, peraí, a Débora, minha paciente, a paciente que veio hoje, né, Débora? Gente, olha, a Débora, eu falei que eu ia falar dela, tinha que ser Débora, né? Porque Débora é igual a sucesso, né, Dé? A Débora, ela veio hoje na consulta. Aí, ó, ela mesmo, eu falei, eu jurei pra você que eu ia falar de você, Débora. Olha, a Débora, ela começou comigo no dia, acho que 11 de 2022. Ela veio hoje, ela já perdeu quase 15 quilos, faltam 3 quilos só. Ela vai terminar os 100 quilos no desafio com a gente aqui. Então, Dé, obrigada de você ter entrado, porque é mais uma Débora nossa aí de sucesso, que olha, o resultado dela hoje foi absolutamente sensacional. Mas fala, Dé, fala o que você vai oferecer para nós aí. Nós vamos então fazer sorteio de 2 massagens e termoterapia lá na clínica e uma biorressonância quântica que você amou. Não, eu quero essa biorressonância, eu quero live da biorressonância. E a Débora, gente, é a nossa próxima convidada do podcast Mulheres de Alma. E vai ser muito legal. Vai. E absolutamente imperdível a participação da Débora no podcast, né, Dé? Gente, olha, eu entrei agora já no final, eu estou em um curso também, então eu entrei no finalzinho por isso, mas eu já estou bem alinhada com a Renata. Vocês participem aí desses 100 dias, que o protocolo da Renata é maravilhoso, um super desconto aí nas consultas, então é uma super possibilidade. E também deixo aqui aberto que fazer um tratamento, um acompanhamento com a Renata, nutricionista, e fazer um tratamento estético tem um super resultado. É Lá, óbvio. lá na clínica, a gente tá, os tratamentos que já foram iniciados, a gente está tendo maior sucesso, com muita redução de medida. Eu não tenho falado muito disso para não expor os pacientes, mas às vezes até tem paciente aqui e os pacientes estão muito felizes. A gente está com várias novidades, vários aparelhos novos. Então, olha, o momento é esse. Vamos virar o ano magrinha, bonitinha, mas o mais importante, feliz consigo mesmo. Com certeza. Eu até falei isso com a Débora hoje e ela pode confirmar eu falei, você já fez o projeto verão o ano inteiro, que é o certo, né? É, Mas em 3 meses, com a ajuda da Débora, das receitas, do livro e desse grupo, gente, vocês não estão achando. Olha, a Débora, o que você fala, Dé, que eu sou brava, né? não, demais, muito brava. Ela tá muito boazinha com o grupo, viu? Tô. Porque o pessoal não conhece a Renata Brava. Que eu Não, não tô, gente, eu não tô perdendo meu tempo aqui, eu juro por Deus. E vocês vão emagrecer. Não, assim, vai. nem que eu tenha que amarrar vocês aqui em casa com uma fita crepe e dar comida low carb na boca de É. vocês. Mas a Débora sabe como eu funciono, né, Dé? Sim, e o mais importante disso é o resultado, né? Então, eu sou prova viva, eu já falei para quem não me conhece aqui, neste momento eu estou de balão, balão intragástrico, eu tenho muito problema com obesidade, mas com a Renata eu emagreci 36 quilos. Então, assim, eu já tinha colocado o balão antes, eu não tive o resultado de 36 quilos com balão. Nem agora eu tive com balão, até porque eu acho que eu não consigo emagrecer mais tanto, né? Sim, lógico, você Pelo, já tá é, pelo meu, magra. pelo meu tamanho, tudo. Mas, enfim, foi com a Renata que eu aprendi a me alimentar, foi com a Renata que eu aprendi a falar de comida, com a Renata que eu tive uma empresa de marmita. Então, se vocês usarem a Renata, desculpa o termo, Rê, mas se Pode vocês usar e abusar. usarem a Renata, vocês vão aprender a cozinhar, vocês vão amar a comida, vocês vão amar cozinhar, porque o mais importante em uma reeducação alimentar é a gente saber cozinhar e a gente gostar daquilo que a gente faz, ter prazer para comer. Então, Exatamente. eu tenho prazer de comer brócolis, eu tenho prazer de comer pizza. Com a Renata, eu aprendi a fazer uma massa de pizza de brócolis que é maravilhosa, maravilhosa. É o que eu mais tinha de sucesso para vender, não parava de fazer. Massa de couve-flor. Então, assim, foi com a Renata que eu aprendi tudo isso. Então, a dieta, que eu não gosto de falar esse nome, ela realmente é uma reeducação alimentar, é um aprendizado da comida. É um gosto de você comer um tomate, um ovo mexido, enfim. Vale muito a pena o acompanhamento com a Renata, mas olha, ela é bem crítica.
Então, se você não quer emagrecer, não faça isso. Agora, se você quer realmente chegar no Natal, no Ano Novo, magrinha e com uma super qualidade de vida e sem inflamação, essa é a pessoa aí, viu? Não, e assim, eu tô falando, né, eu me associei com os melhores, né? Eu falo assim, os tratamentos da Débora, a clínica que você montou, o cuidado, né, gente? A Débora, ela trabalhou em chefia de plano de saúde anos, né? Então, assim, eu acho que é a pessoa mais segura para aplicar uma ozonioterapia em vocês, aplicar todos os tratamentos estéticos, né? A Débora está investindo pesado em equipamento, informação, né, Dé? A Débora É, acorda 3:30 da manhã para estudar, gente. É ou não é, Dé? então é verdade. É. Eu não gosto de falar disso, mas é. Ah, mas eu tô falando, não é É, só comprar equipamento, gente, é estudar, é sentar o bumbum na cadeira e aprender, né, sobre todos esses ativos. Olha aqui, vou mostrar para vocês, ó, para vocês verem que eu não tô mentindo. Só o que eu investi em equipamento, gente, esse mês, a Débora sabe, né? Olha aqui, ó, comprei esse livro de nutrição estética justamente para me engajar com a Débora, ó, um livro calhamaço, ó. Enquanto os outros estão assistindo Netflix, eu estou estudando, pessoal. Então, assim, isso. realmente a gente não tá para brincadeira, a gente quer ajudar vocês a emagrecerem, independente do que vocês vão escolher. Só que é lógico, é o que eu falei, não dá para a gente postar dieta e cardápio num grupo com todo mundo. Né? Então, É. muita gente que está aqui já sabe o que fazer, pode, né, fazer só o aberto e tudo mais. Só que essa oportunidade de fazer essas 5 consultas e 2 bioimpedâncias em Embore, sem custo, vai ser uma coisa assim, realmente que vai trazer bastante resultado. E Mas é quem isso, minha fechar gente. hoje, ó, Renata, e quem fechar hoje com você, na primeira consulta, né, você me avisa antes, mas eu vou lá e faço a biorressonância. Uau, gente! Então, quem fechar hoje, a Débora vai presencial, vai Lá fazer no uma seu biorressonância. consultório. Consultório, isso aí, no consultório, lógico. Porque a biorressonância não dá para fazer online, né, gente? É só Não, não presencial. dá. Mas Não. olha, gente, é um laudo. A Débora vai participar do Pílulas de Conhecimento. Vamos falar de biorressonância. Vocês podem aguardar que, assim, se vocês acharam que as pessoas falam para mim, nossa, Renata, eu não sei como você consegue fazer tanta coisa. Nem eu sei, que eu tô sem voz aqui, mas a gente vai ajudar vocês a perderem 10 quilos em 100 dias. Eu, a Débora, a outra Débora e a outra Débora. E eu Ok? vou fazer um protocolo que vai chamar Fitness Inteligente com ozonioterapia. Meu aparelho chegou hoje. Uau! Eu já estava aqui estudando ele e ele vai, olha, vai potencializar massa magra, vai lá em cima na sua bioimpedância, viu? Show. Dé, a gente pode colocar algum vídeo depois lá no grupo explicando, né, esses processos Po- aí? Pode. Você quer fazer? Fica à vontade. Você quer que eu faça? Fica à vontade. E Pode pode. colocar você, então. Pode colocar no Tá. grupo, tá bom? Ah, tá bom. Vou postar os vídeos que eu fiz hoje. Isso, posta, gente, porque o Tá? grupo é interativo, tá? Tá. Tá. Mas é isso, pessoal. Daqui a 6 minutos eu tenho outra aula aqui no vídeo. Então, eu queria agradecer todo mundo. Vamos ver se a gente começa essa interação amanhã. Se você já quiser fechar né, o nosso programa, manda mensagem para mim no privado do consultório, no 91 874 4890, e você vai ganhar essa biorressonância aí da Débora. Tá Ok, bom. gente? Um beijo a todas. Boa noite. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Até. Tchau, tchau. Beijo.